sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Pode Mais Consciência. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ive Abad. E hoje temos mais um tema super interessante, né, Ive? Com certeza, gente. Eu tô adorando essa caminhada. Mas a de hoje, especialmente para poder compreender um pouco mais sobre o tema. Um pouco mais, como a gente prometeu, trouxemos aqui de novo a Luciana Rocha. Mas antes de passar a palavra para ela, quero pedir para você tocar no sininho para receber as informações quando tiver vídeo novo no ar. Siga a gente nas nossas redes sociais. Deixa o seu comentário aqui embaixo, as suas perguntas, as suas dúvidas, ou até mesmo sugestão de programas para a gente, né, Ive? Sim. A gente não sabe tudo, né? A gente está tentando trazer o máximo de informações possíveis aqui, mas às vezes uma terapia é uma coisa super diferente, né? Que nem a gente conhece. Claro. E vai ser um prazer poder buscar, então, um profissional para destrinchar esse assunto com vocês. E a participação deles é fundamental, porque este podcast ele tem o propósito, né, de trazer informação. Exatamente, então, ser esclarecedor. Então, como você diz, né, Ive, é um serviço. É um serviço. Que a gente está prestando aqui para tirar dúvidas e trazer informações coerentes, consistentes, com profissionais renomados em suas áreas. Isso mesmo. Então, vamos dar as boas-vindas novamente. Lu, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Agradeço o convite. Estamos abusando dos amigos. Estamos abusando, mas é por uma causa nobre. É por uma causa nobre e também a gente só tem amigos que têm um currículo maravilhoso. Fantástico. Exato, temos essa sorte. E que a gente sorte. pode convidar novamente para vir falar de outras terapias. Exatamente, é o caso da Lu. Então, eu apresentei ela já no outro programa, se você quiser assistir. A Lu já veio falar de yoga terapia aqui com a gente. E hoje a gente vai tratar com ela sobre Ayurveda. A Lu, como eu apresentei lá no outro programa, ela era farmacêutica industrial e acabou migrando totalmente a vida dela para essa área holística. Então, ela tratou super bem desse assunto, falou um pouquinho de yoga, aprofundou yoga terapia. A gente acredita que vai ter que trazer ela aqui para contextualizar com outros exemplos, vai ser necessário. E a gente quer ir para uma vertente que ela explicou para a gente no final do outro programa, que é como se fosse uma irmã da yoga terapia, que é a Ayurveda. E aí, Lu, conta um pouquinho mais para a gente, então. O que é, então, a Ayurveda? O que é a Ayurveda? Então, vamos começar definindo, né, o que é a Ayurveda. A Ayurveda significa o conhecimento da vida. Talvez aqui no Ocidente a gente não tenha tanto acesso aos Vedas, né? Mas a palavra Vedas significa conhecimento. Existem livros, né, que trazem muitos conhecimentos orientais. E Ayur significa vida. E o Ayurveda, ele nos define através de humores biológicos. Diz que nós somos constituídos de humores biológicos. Esses humores biológicos recebem um nome, que se chama Vata, Pitta ou Kapha. Okay. E, literalmente, esses humores, eles, dependendo da onde a gente se encaixa nisso, né, eles nos conferem algumas características. Então, existe o nosso humor de nascença, vamos dizer assim, né, nossa constituição de nascença, que é aquilo que a gente que é chamada de Prakriti, e existe uma coisa que daí a gente usa o Ayurveda terapeuticamente para tratamento, que é a Vikriti, que quando esses humores saem dos seus níveis de estabilidade. Ou eles estão em decréscimo ou em acréscimo. Isso então, quase não acontece hoje, né? As pessoas estão equilibradas. Totalmente equilibradas. Então, todo mundo é realmente necessário isso, né? Ter essa compreensão, Lu, né? Esse autoconhecimento. Mas vamos lá. E a gente pode, então, utilizar essa ferramenta tanto para adaptar o nosso estilo de vida. Digamos que a gente não tem nada de problema de saúde, não tem nenhuma dificuldade, mas quando eu me conheço, quando eu conheço como eu funciono, como é a minha constituição psico e física, e eu adapto todo o meu estilo de vida para que esse estilo de vida me favoreça, o que eu vou ter?
longevidade. Sim, um ganho gigantesco, né? Eu vou ter longevidade. E quando o desequilíbrio já está estabelecido, aí a gente utiliza ele também como uma forma de resgatar esse equilíbrio novamente. Legal. Bom, Lu, você trouxe esses 3 perfis para a gente. Você pode contar um pouquinho como que é cada um desses perfis? A gente precisa fazer um teste para entender como é que é? Ou o terapeuta é que consegue fazer esse diagnóstico, digamos assim? O terapeuta consegue fazer esse diagnóstico, né, através da anamnese, identificando as questões físicas da pessoa, como ele funciona mentalmente, emocionalmente, ele consegue classificar essa pessoa dentro do seu dosha, que normalmente não é um só. Né? Nós temos um pouquinho, vamos dizer, uma pitadinha de cada. Mas a gente vai ter, normalmente, um que está mais em maior se evidência. Destaca um pouquinho mais. Ou vai ser como eu tenho uma distribuição dos 3 doshas. Que isso é muito bom, porque eu posso comer tudo que eu quiser. Ai, que ótimo! Que nada desfavorece, né? Mas aí, quando você tem algum em predominância, aí tem algumas situações que a gente deve levar em consideração com muito carinho. Porque a gente pensa assim, puxa, eu vou comer de forma saudável, vou me alimentar de forma saudável. Né? Então, tá tudo certo. Tô comendo frutinha, tô comendo bastante vegetais, verduras. Porém, mesmo sendo saudável, tem alguns alimentos que, dependendo do teu dosha ou do agravamento, não é recomendado. Por exemplo... E não é para sempre. Dá um não exemplo. É uma situação eterna. Mas, às vezes, pontualmente, até que você volte a resgatar aquela... Entendi. Ter aquele equilíbrio no teu corpo e aí você consegue absorver melhor aquele alimento. Você falou para eu exemplificar, né, um pouquinho desses doshas. Eu vou dar um exemplo, como se fosse uma brincadeira de criança. Tá? Para trazer um entendimento assim, deixa lúdico. Mais da questão psicológica. Né? Imagine lá que tem uma brincadeira de criança de pega-pega e nessa brincadeira tem um vata, um pita e um kapha. Né? Então alguém falou lá, vamos brincar de pega-pega? O vata já sai pulando, todo alegre, desordenado, ele não sabe nem para que lado ele vai. Nem onde vai ser a brincadeira. Né? Ele já está muito animado porque vai ter movimento. Ele acendeu. Movimento. O vata ele é liderado pelo movimento. Né? E ele adora coisas criativas, ele é curioso, ele quer fazer coisas diferentes, né? O kapha, ele vai falar assim, pessoal, mas a gente tá vendo essa série aqui, tá tão legal, nossa pipoquinha, a gente tá aqui, né? Tá tão confortável aqui. Para ele sair dali tem que ser uma coisa muito bacana, mas muito bacana mesmo, senão ele vai querer ficar ali naquela situação. Naquele cenário confortável. E o pita, ele vai levantar e vai falar assim, ótimo, então vamos brincar, só que o negócio vai funcionar desse jeito. Você vai para lá, você vai para cá, a brincadeira vai durar. A regra é esta. Ele vai colocar administração e ordem na brincadeira. Entendi. Esse é o pita. Esse é o pita. É o líder. É o que muito lidera, bom, muito bom. Né? Nessa questão de personalidade. Mas no nosso corpo, biologicamente, fisiologicamente falando, quem lidera é o vata. Porque tudo no nosso corpo, para que tenha harmonia, precisa se mover. Né? Então, esse vata, o que ele controla? Ele coordena o movimento dos nossos membros, ou seja, nossas pernas, nossos braços. Ele controla o movimento, o fluxo do alimento no nosso tubo digestivo, a peristalse do nosso intestino, o fluxo da respiração, o inspirar, o exalar, o batimento do coração, só isso, né, gente? E o fluxo do nosso pensamento. Então, ele é o líder dos doshas. E ele é tão sem vergonha que quando ele bagunça os outros. Ele faz a confusão. Né? Ele não basta ele... Ele não faz só para ele mesmo, ele também ajuda a bagunçar o resto. Certo. Super interessante, né? E aí, então, para cada perfil, existe ali uma série de alimentos que vai favorecer ou desfavorecer. Certo. O princípio que rege o Ayurveda é a digestão. Então, é o que a gente coloca para dentro e como a gente digere o que a gente colocou
para dentro. Né? E quando a gente fala de digestão e ingestão, e na verdade é tudo ali, né? É a ingestão, a digestão e a eliminação. A gente não está falando só de alimento, não. A gente está falando de tudo o que a gente consome pelos nossos 5 sentidos. Sim. Então, às vezes você fala assim, puxa, mas eu estou comendo tudo tão bonitinho, tão direitinho, eu estou me esforçando, mas de repente você está vivenciando uma situação na tua vida que você não está conseguindo digerir. Sim, faz todo sentido. Você está vendo coisas que... Exato. Então, as emoções também fazem parte... Exatamente. Dessa digestão. O Ayurveda considera tudo como um alimento. Né? O que chega pelos nossos olhos, o que chega pelo tato. Então, é muito importante. Se eu sou uma pessoa friorenta, é importante que eu tenha com o meu corpo devidamente agasalhado. Sim. Né? Porque aquilo vai me causar algum tipo de desconforto. Sim, Se eu sou encalorado, se eu sou um pita, eu vou ser encalorado. Então, eu também tenho que manter uma temperatura agradável, porque isso interfere no nosso mental. Né? Sim, faz todo sentido. Mas e aí, Lu, como esses perfis, eles nascem com a gente? Eles podem mudar ao longo da nossa vida ou não? Não. O que a gente nasceu, a gente vai ser... Manter o resto da vida. O resto da vida. Considera então, isso por exemplo, sempre. Como que eu sei se eu sou um vata? Não serve como base, viu, gente? Não serve como uma definição aqui. Por isso que às vezes é complicado, porque como eu falei, a gente é uma mescla desses doshas, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma estrutura física, uma osseatura mais fina, uma constituição mais frágil, mais magrinho, né? Então, quando eu tenho um agravamento de vata, o que eu vou buscar em termos de sabores? Eu vou buscar o sabor doce, eu vou buscar o sabor salgado, eu vou buscar o sabor ácido. Só que quando a gente fala do doce, que o doce é extremamente pacificador de vata, eu não estou me referindo ao doce industrializado ou um açúcar artificial. A gente considera o doce como o sabor doce de uma manga madura, fresquinha. Entendi. Mais natural, né? Isso, é esse sabor doce que vem da natureza. Por exemplo, você está com as tuas emoções um pouco alteradas. Né? Tá deprimido, tá frustrado com alguma coisa, a gente não tende a buscar o sabor doce? Você não tende a buscar o conforto num doce? Sim. Só que o que acontece? Às vezes, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar comer um chocolatinho. Isso. Né? E realmente tem o sabor doce. O corpo está buscando isso. Só que tem um estimulante ali. Tem um estimulante chamado teobromina. Então, o que vai acontecer? Momentaneamente, eu vou ter uma sensação muito boa de bem-estar, mas que logo vai passar. Não vai perdurar. E aí eu vou buscar mais daquilo. Vocês já viram alguém falar que tem uma compulsão por alguma fruta? Sim. Não. Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas não. É difícil, né? É difícil, A gente normalmente vai ter compulsão por coisas que nos viciam. Sim. É verdade. Viciantes. Sim, faz todo sentido. Só que aí a gente entra... entrando nessa questão dos doshas, sempre que eu estou pacificando um vata, né? Então eu estou reduzindo ele, eu estou agravando um kapha, que são exatamente inversamente proporcionais. E daí o que isso significa, né? O kapha é exatamente o oposto do vata. Ele vai ter uma estrutura física maior, uma osseatura maior, ele vai ter muito mais estabilidade, muito menos leveza, ou seja, mais peso. A estrutura óssea dele é mais consistente, mais pesada. Mas se eu tiver um agravamento de vata e ficar pacificando esse vata com coisas que não vão me favorecer, eu vou acabar agravando o vata. E com isso, o que vai acontecer comigo? Vou engordar. Olha que interessante. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora se identificaram. Acendeu uma sirene aí. E eu vou ganhar peso, e aí isso vai me gerar um pouco de ansiedade e vira um círculo vicioso. E os sabores que pacificam o kapha são exatamente o oposto do que pacifica um vata, que é o sabor amargo, o sabor adstringente e o sabor picante. Então, o que acontece quando a gente consome algo picante?
o nosso metabolismo basal acelera, né? Sim. Porque você come uma comida apimentadinha, chega a dar até um suador. Né? Sim. Porque realmente aquece. Então, acelera um pouco o metabolismo. Quando eu imagine alguma coisa astringente na sua boca. O que o adstringente faz? Limpa. Ele seca. Seca, né? Eu tenho a sensação de que limpa, né? Mas ele seca, né? Você colocou algo astringente ali, sua saliva sumiu, desapareceu, secou. E o amargo faz essa função de desintoxicação. Sim. De limpeza. Então, nisso que você está trazendo para nós, a gente pode entender que vai se precisar utilizar do que é indicado para cada perfil, mas para todos. De uma forma, vamos dizer assim, você mistura um pouco de cada indicação alimentar para achar esse equilíbrio para a pessoa? Se eu recebo alguém que quer tratar essa questão de sobrepeso, por exemplo, sim, eu não posso deixar de olhar para o lado emocional da pessoa, eu não posso deixar de saber como é que está o funcionamento do intestino, como é que está o consumo de líquido, de água. Qualquer líquido hidrata, mas a água limpa. Sim. Então, às vezes, a pessoa toma um monte de chá e acha que está tudo certo. Sim, que está hidratada. Eu estou me hidratando, mas eu não estou desintoxicando. Sim. E às vezes eu estou me intoxicando. Sim. Porque até o chá em excesso, ele acaba sendo um tóxico. Sim. Como muitas coisas, né? Organismo. Quando a gente não tem equilíbrio. Esse conhecimento é um conhecimento importante, porque quando você, né, todas as mulheres já um dia foram em algum médico, endocrinologista, né, ou uma nutricionista, que é muito importante. Indicou, obviamente, que indicou ali, né, um passo a passo para você. Uma dieta. Uma dieta, né, tem vários tipos, enfim. E você acha que assim, tomar o líquido, no fim, eu substitui por suco, agora só tomo sucos naturais. E não tomo mais refrigerante, nada, mas não bebe a água pura. Exato. Que é muito importante, que é necessário. Isso que você está trazendo, eu não sabia. Um catalisador do nosso metabolismo, né? E aí, não vamos esquecer do pita. Sim, não vamos esquecer. Pita. Então, o pita ele tem uma constituição que não é nem vata, nem kapha. Ele tem uma estrutura física forte, ele tem uma necessidade de movimento, ele tem fogo, né? Ele é regido pelo elemento fogo, água e fogo. O kapha já por terra e água. Né? Então, os sabores que são benéficos para o pita são muito parecidos com o do kapha. Também entra esse adstringente, entra o amargo, mas não o picante. No picante no kapha eu tenho picante. No pita não. No pita eu já coloco um doce, porque eu preciso pacificar um pouco dessa, né? Senão ele fica muito rajásico. Ou seja, até no aspecto psicológico, muito mandão, muito autoritário. Né? E o doce vem para trazer essa amorosidade. Para trazer esse equilíbrio. Para trazer essa doçura, justamente, né? Bem interessante, né? E, Lu, esses perfis, eles têm uma tendência a desenvolver determinadas doenças ou não? Tem. Tem a tendência. Então, um kapha sempre vai ter uma tendência a formar mais matéria. Então, eu posso ter algumas formações de cistos, algumas formações tumorais, diabetes, o próprio ganho de peso, né? Então tem essas tendências. O vata, sempre que a gente tem problemas ortopédicos, o vata está envolvido, porque ele é o dosha que coordena os movimentos físicos. Então, quando eu tenho problema ortopédico, eu tenho problema nos meus movimentos, né? E o pita, ele coordena mais as funções ligadas à nossa produção hormonal e sanguínea. E normalmente o pita vai ter problema digestivo. Por quê? Porque ele é impaciente, ele processa. Imagina que você coloca uma coisa para assar no forno. Ela não pode nem ficar cru e nem queimar. O pita queima. Porque é tudo muito rápido. Quanto mais fogo tiver, mais rápido se processa. Né? E ele vai ter muita fome. Vai ter muita fome, porque tudo se processa no corpo dele de uma forma mais rápida. É interessante, é interessante. Sim.
Mas bem complexo de se entender, Sim, realmente, porque né? assim, porque era uma coisa um assim, universo. A gente diz assim que se a um gente cruzamento passar de várias informações. Sim. porque a Lu comentou com a gente nos bastidores que a questão alimentar é um dos aspectos do Ayurveda. Mas, né, vai muito mais até o tipo além. de exercício físico a gente adapta segundo a constituição de origem da pessoa. Então, se a pessoa tem uma estrutura muito frágil e eu vou colocar essa pessoa numa academia para erguer peso, para malhar-se de uma maneira, ela vai ficar exausta. E aquilo vai fazer mais mal para ela do que bem. Sim, então, e até uma frustração, né? Porque vai contra ela vai se desgastar. O perfil natural dela. Literalmente vai desgastar. Agora, se ela tem uma constituição mais forte, aí não, aí você já pode... Sim, por isso a gente vê, principalmente os homens, né, reclamando que tem homens que ganham massa de forma muito rápida, fazem poucas semanas ali de exercício e já parece que o corpo responde, e outros não, tem mais dificuldade. A gente tem que respeitar isso. E isso tem a ver com a questão metabólica? Tem a ver com a questão metabólica, mas é constitucional mesmo. Tá. Então, se eu tenho uma constituição mais vata, eu vou ter mais leveza. Isso significa que a minha massa muscular é menor e a minha osseatura também é menor. Certo. Se eu tenho uma constituição pita e kapha, eu vou ter muito mais músculo, né? Mais musculatura. Certo. Então, e muitas vezes a pessoa acaba, né, se esforçando tanto na questão da academia, né, essa questão muscular, e o corpo não padrões, tem... né? A gente quer se encaixar num padrão. Então, a gente olha nas redes sociais, a gente olha em revistas, aquele padrão de pessoa e acha que tem que chegar a ser igual àquilo. E não, porque eu não sou igual àquele padrão. Sim, eu vejo esses padrões, até mesmo entre as mulheres, né? Que não é, digamos assim, posso estar falando besteira, me perdoem, mas não é não é a constituição natural do corpo feminino, aquela musculatura sobressalente, né? Em evidência. E hoje está muito comum a gente ver mulheres cada vez mais assim. Então, dá para dizer, Lu, que essas mulheres também têm buscam essa padronização. Buscam essa padronização, mas o que favorece também é justamente o dosha que ela tem. Exatamente. Porque se ela não tem, talvez ela não consiga e as pessoas, desenvolver. Às vezes conseguem, mas daí usando de artifícios, né? Sim. De outras substâncias que isso também que vão superestimular isso nelas. Vão alterar toda a fisiologia. Então, naturalmente, você não vai conseguir isso. Você vai forçar o organismo. Você vai forçar o teu organismo a entrar numa situação que não é natural. Não é natural. Esse ponto que ela está trazendo, acho que é fundamental. Por quê? Se a gente falou até no encontro passado sobre yogoterapia, a gente falou sobre o respeito ao corpo. Não é verdade? Então, se você se encaixa em um desses perfis e já tem, né, proposto um modelo de corpo, um modelo de funcionamento em função do perfil, né, se entrasse na transversalidade de um diagnóstico, de uma análise e de uma proposta, eu quero realmente ficar mais musculosa, ou mais isso, ou mais aquilo, né? Ou melhor comigo mesmo, seja lá o que for, uma análise, uma anamnese como essa, isso contribuiria muito para minimizar os sofrimentos de buscar um corpo que você não vai conseguir alcançar. Sim, exato. E que, voltando ao tema anterior, não te define. Não, porque... Né? Exatamente. A sua constituição não está alegre com aquela proposta, inclusive. Sim. Não é você. Aí você fica nos altos e baixos. Até indo porque, e voltando, né? Sim, até porque a gente sabe, né? Esses modismos, quando passam, vai vir qual outro perfil de corpo? E essa pessoa que está preocupada hoje em ter um corpo que ela naturalmente não consegue ter, ela vai migrar para esse novo padrão. Então, a questão não é a moda do momento, é a pessoa que tem que... Exatamente. Né? Vamos levar um pouquinho esse... Não, ok, eu estava aqui o exemplo raciocinando. Para a natureza. Né? Então, vamos imaginar lá 3 tipos de cães. Um galgo, um pitbull e um São Bernardo. O vata, o pita e o kapha. Que ótimo. Mas eles também têm essa constituição. Vocês conseguem imaginar um galgo virar um pitbull ou um São Bernardo?
Realmente não tem como. Naturalmente. Não. Você vai lá, vai comprar a ração certinha para o teu cão, ou vai preparar o alimento dele, vai fazer com que ele se exercite. Ele é espoleta, né? Tá sempre pulando para lá e para cá. Mas se tiver uma norma dentro de uma normalidade, aquilo lá é o que ele é. Sim. Então é o reconhecimento do que eu sou. Uhum. O que eu sou e eu me adapto dentro dessa estrutura. Sim, sim. É mais uma forma Adapto de ao meu estilo de vida, né? Da estrutura. Sim. É mais uma forma de autoconhecimento, né? Sim, exato. É mais uma Sim. forma de autoconhecimento, Exato, né? exatamente. E de respeito ao seu corpo, né? A sua forma de ser. E quem você realmente é, né? E tentar colocar isso com equilíbrio, ter essa aceitação e conseguir levar a tua vida de uma forma equilibrada na medida do possível. Eu tenho uma curiosidade. Quando se fala dessa questão, né, de obesidade, vamos dizer assim. Tem pessoas que lutam a vida inteira contra a obesidade, né? Fazem inúmeros regimes. Muitos hoje já estão fazendo aquela cirurgia bariátrica, né, como uma forma de solução plena dessa situação. Como você trataria dentro da Ayurveda uma situação de obesidade? Com o desenvolvimento da consciência. E assim, não é só no Ayurveda, em qualquer, seja na medicina oriental, ocidental, é o tipo de agravamento mais difícil de ser tratado. Pois é. Porque, como eu falei lá no começo, eles são inversamente proporcionais. Então, eu vou baixar kapha, eu vou elevar vata. Se eu elevar vata, eu vou ficar ansiosa. E ele vai me fazer eu perder o foco desse aqui. Isso. Né? Então, consciência, autopercepção, autoestudo. Tentar não buscar de fora as compensações, né? Porque às vezes a gente está comendo e na verdade a gente não está com fome, a gente está com sede. Você bebe água, você pacificou a tua fome. Sim. Mas a gente não consegue perceber que sensação real é essa. Ou eu vou comer, se eu paro um pouquinho, dou um passo atrás, realmente eu estou com fome? Ou é outra coisa? Ou eu estou ansiosa? Ou eu estou querendo suprir algo que é emocional? Porque o alimento ele tem essa característica do conforto. Verdade. Sim, né? Ele nos conforta, ele é quentinho, ele é gostoso. Se a gente pudesse indicar, vamos dizer, um passo a passo, bem simples, a partir do momento que você tem essa sinalização interna, que você quer comer, acho que eu vou comer um doce, acho que eu vou comer, né? Seja lá o que você tem em mente. Até mesmo a bebida alcoólica, né? Isso. Primeiro um copo d'água, toma um copo d'água e aí faz essa pergunta, como você mesmo disse. Será que realmente eu estou com fome? Porque a gente acaba não conversando com a gente mesmo. Sim. Né? Voltamos ao que você disse no encontro anterior do piloto automático. Sim. Você já vai lá, abre o armário e já vai procurar aquilo que tem mais caloria até para poder ter. Sim. De saciar mais rápido, né? Sim, exatamente. Você quer suprir aquela necessidade momentânea. Só que você vai aparentemente suprir, vai dar um tempinho que você vai querer mais disso, porque não supre. Sim. Sim, Né? até porque o organismo vai absorver aquilo tão rapidamente que... Então, quando a gente vem dentro de um processo desse, de uma anamnese, primeiro a gente vai identificar o nível de toxinas que tem no aparelho digestivo da pessoa. Para que daí possa se adaptar, né? A ingestão, a digestão e a eliminação. Esse processo ele tem que ser completo. Certo. Se tem toxina, no Ayurveda a gente chama essas toxinas de ama, o primeiro foco é eliminar a toxina. Por quê? Porque se eu não eliminar as toxinas, nem o que eu estou comendo, por melhor que seja, eu não vou conseguir absorver. Então, às vezes eu estou comendo um monte, mas eu não tenho energia. Eu acordo de manhã com uma sensação que eu estou arrastando uma corrente, que está pesado, porque não tem energia. Não tem energia vital. Sim. Né? Então, depois que a gente faz esse processo de pacificação, porque no Ayurveda tem duas formas, ou você faz um Shamana ou um Shodhana. Um é uma pacificação, onde a gente vai fazer em casa, né, usar de alguns métodos para que a gente vá eliminando essas toxinas naturalmente.
O outro já é um outro procedimento que tem que ser acompanhado por um médico, que a pessoa precisa estar internada, porque vai ser uma intervenção muito mais forte, onde vai envolver vômito, vai envolver vômito terapêutico, vai envolver diarreia. Então, gente, não pode ser feito por um terapeuta em casa. Isso Não é pode. importantíssimo ela falar. Sim. Não pode, porque o que acontece? Se eu vou fazer um vômito, vou provocar um vômito, de repente eu tenho um problema cardíaco. E aí, o que isso pode Sim. causar? Então, Sim. é uma questão de responsabilidade, sabe? Aí, depois que a gente passou por esse momento, desse processo de pacificação, de limpeza, aí a gente vai ajustar a dieta. Vai ajustar a dieta, exercício físico, respiração, meditação. Ou seja, é uma mudança no estilo de vida. Sim. Por isso que o yoga e o ayurveda são ciências irmãs. Sim. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Porque adianta eu trabalhar o meu corpo se eu não estiver trabalhando a minha mente? Sim. Verdade. Ela não vai sustentar aquilo. Sim, exatamente. Aí você entra num processo de carência. Por um tempo você aguenta. Mas vai chegar um momento que você não vai suportar aquilo. É uma luta sustenta. interna, né? Sim, vai ter uma luta exatamente. interna. Sim, é o que acontece, como a Ivy falou agora há pouco, né, da cirurgia bariátrica, que falam, né, a pessoa corta um pedaço do estômago, mas ela não trata a mente. Isso. Sim. Então ela continua a vida dela com aquela forma obesa de pensar. Por isso que é muito importante, né, as pessoas que fazer todo um acompanhamento. Sim, porque exatamente. Cortar lá, entre aspas, é fácil, né? Mas depois, como que você lida isso, né? A perda de peso que a pessoa tem logo após, né, a cirurgia é muito grande. Sim. Então a pessoa, como que fica essa imagem nova na cabeça dela, como que ela lida com isso? Até porque tem que acompanhar com reposição vitamínica. Sim, tem toda porque uma o corpo questão, já né? não absorve Sim. mais da mesma forma, né? Eu acho Então, que isso é muito bom a gente falar e dar um recado a todos, né? Que nada que venha impactar na saúde pode virar moda. não, Tudo tem que ter uma avaliação médica. Sim. Não mergulhar em nenhuma terapia sem conhecer um pouco mais sobre ela. Vai fazer uma leitura, vai fazer uma pesquisa quem são os terapeutas indicados. Sim. Né? Se é uma terapia que te define um cardápio restritivo, você tem um médico que está acompanhando. Sim, As pessoas acabam se desafiando, sabe? Sem responsabilidade. Sem Não, responsabilidade. tem uma história não sei se vocês conhecem a Debbie Ford, que ela foi uma autora americana de autoajuda, foi super, super famosa, e ela chegou a desenvolver um câncer. E ela estava super... Ela tinha sido usuária de drogas, ela tem uma história de superação bem, bem legal, assim. E ela estava super mergulhada nesse mundo das terapias alternativas e tal. Ela estava, se eu não me engano, ela estava seguindo muito Deepak Chopra e nas meditações, até que ela descobriu que estava com um câncer e ela não quis seguir pela medicina tradicional, ela quis tratar totalmente com as terapias alternativas e ela, infelizmente, faleceu. Claro, mesmo que uma pessoa fique só com a terapia tradicional, pode ser que ela venha morrer também, né? Não existe segurança, mas uma vez que a doença já está instalada, não tem o que fazer, você precisa procurar os métodos tradicionais. Sim. E aí eu vejo que as terapias alternativas, sim, são excelentes para complementar, tanto que a gente falou em um dos episódios, né, Ivy? Até o Albert Einstein, em São Paulo, já tem um setor que trabalha com reiki. O SUS também, né? O SUS também, exatamente. O SUS também já... As terapias integrativas, né? Isso, exatamente. Então, elas são incríveis, mas, obviamente, depois que a doença já está instalada, não tem o que fazer. Está aí a nosso favor, Sim, né? exato, Então, exatamente. A gente tem que usar... Por isso que você tem que cuidar com esse processo, né? Não abandonar o tratamento médico e, claro, ir complementando com as terapias que te trazem conforto, que te trazem esperança, que te trazem um estímulo, uma motivação de vida, né? Em alguns casos, até acelerar o processo, aliviar os sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa que está
passando por uma quimioterapia, né? Conseguir aliviar os sintomas da quimioterapia. Enfim, tudo é válido, né? É por isso que é integrativo, né? Isso. Exato. Porque integra com outras, Isso. não é uma coisa ou outra coisa. Isso, exato. Né? A gente volta para falar de dualidade, né? Sim. A gente está falando de saúde, então nós estamos falando de uma questão holística já, porque saúde Sim, tem que ter uma visão holística, né? Então, o ser humano como um todo. Né? Isso, exatamente. Então, Integral, trabalha a né? mente, corpo, espírito. E quando se fala da questão da doença, quando você tem essa visão sistêmica e holística, você consegue, né, Sim. passar por esse processo, por esse desafio, Sim, de uma exato. forma mais harmônica e com menos sofrimento. Com menos Isso, sofrimento. exato. O corpo, ele fala o tempo inteiro, né? É verdade. O tempo inteiro o nosso corpo fala, ele manda sinais. Então, se eu estou bem, eu tenho que estar me sentindo bem. Eu tenho que ter Sim. energia, eu tenho que, né? Exato. O meu corpo tem que corresponder ao Sim. meu mental. Sim. O Basta ser, a saber gente- e perceber, não é? Até na alimentação a gente percebe, puxa, eu comi algo que não me caiu bem. Isso. É, presta atenção, isso sempre acontece? Ok, então esse alimento não me favorece. Aham. Simples verdade. assim, Sim. tira ele, né? Sim, sim. Você exato. sabe que isso que ela comentou, eu tenho um alimento que eu como de tudo. A única coisa que eu não como é pimentão. Pimentão ele pode ser Eu feito também. da melhor maneira possível. O corpo não digere. Não digere, não Ah. aceita e eu aprendi e está fora da lista. E tudo bem. Sim. E às Né? vezes a gente até gosta do sabor, né? Gosto, Mas né? Quem não o gosta corpo dele? não, o corpo de uma certa É. forma Mandou o rejeita. recado. Ele já mandou o é. recado. E aí você continua insistindo, né? Então, Uma coisa bem bacana de trazer, assim, hoje se fala muito em jejum intermitente. Ah, isso é Verdade. legal. Aham. E o jejum intermitente, ele é ayurvédico. Porque no Ayurveda, aqui nós temos muito dentro da cultura ocidental aquela coisa de comer de 3 em 3 horas. No Ayurveda, não. Eu só tenho que comer quando eu tenho fome. Aham. Porque imagina que nós temos um mesmo equipamento, uma mesma máquina. Só que a minha está funcionando quase que em tempo integral. A sua não, a sua para fazer os reparos, reposição de peça, limpeza. Qual que vai durar mais? óbvio. Uhum, sim. Né? Exato. Então- Aquela que tem cuidado, né? Aquela que está Aquela com que tem cuidado em dia. Sim, Então, sim. a gente tem que respeitar isso, tem que dar tempo, porque às vezes você nem teve tempo de digerir. Qual é o sinal de que a minha área digestiva está pronta para receber o alimento? A fome. Uhum. Se eu não estou com fome é porque eu nem terminei, eu não concluí Sim. a digestão daquilo que eu coloquei antes. Se toda vez que eu começar a ingerir alimento novamente, sem ter digerido o anterior, eu vou formar ama, ou seja, eu vou formar toxinas no meu corpo. Há um princípio bem bacana também do Ayurveda, que é fácil da gente assimilar. Inícios, todos os inícios, Kapha. Todos os meios, Pitta. Todos os fins, Vata. Então, você imagina o bebezinho. O bebezinho não é todo fofinho, macio, rechochudo, gostosinho, né? Então, o bebezinho está naquela fase Kapha da vida. Aí a gente... isso não é a constituição, seria nossas fases de vida, né? Aí a gente chega lá na idade da produtividade, que a gente vai para o trabalho, quer crescer, quer expandir, quer estudar, a nossa fase Pitta. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando na fase do Vata. Independente da sua constituição. Aham. Quando a gente vai envelhecendo, a gente não vai ficando mais friorento, a gente não vê as Sim. pessoas mais idosas sempre com casaquinho e tal, porque ele está Sim. entrando na fase do Vata. Ele está literalmente perdendo um pouquinho de matéria, Aham. né? Sim. Então precisa ter outros tipos de cuidado. De manhã, quando a gente acorda, horário de Kapha. Então, o que acontece com o Kapha? Esse negócio da gente acordar e tomar um café de rei é mito, gente. É mito. Se você acordar e você tiver com uma fome mesmo, tudo bem. Aí significa que seu corpo está preparado para receber um café Uma generoso. energia. Mas se você não acorda com fome, tem pessoas que acordam e que não comem Sim, nada. muitas pessoas. Porque ela ainda nem digeriu o que ela comeu na noite anterior. Nossa.
E a gente insiste, né? E a gente insiste. A gente sempre, não. é a Sim. principal refeição. Tem que comer fruta, tem que comer pão, tem que tomar um belo, né? De um Sim. suco com Sim, mais um suco café com verde, leite, não sei isso o e quê. aquilo. Então lembra lá do bebezinho. O bebezinho nasceu, é um cafa. O sol está nascendo, né? O dia está amanhecendo, é a fase cafa. Das 10 ao meio-dia, a fase pita do dia. Então, junto com o sol, o nosso fogo digestivo vai aumentando. A nossa capacidade de digerir o alimento, até as 2 da tarde, é a capacidade mais intensa no dia que a gente tem. Então, é um momento mais propício para a gente fazer aquela refeição caprichada. Quando eu falo caprichada, não é demasiado. Né? Mas para a gente sim. comer bem. Com qualidade, Com né? qualidade, porque você vai absorver tudo que você comer. Vai chegando o finalzinho da tarde, lá às 6 horas, é a fase vata do dia. Uhum. Né? Até das 2 até as 6 é a fase vata. Aham. Então, o que o vata precisa? Precisa beber água. Uhum. Muito importante a gente estar com isso daqui, ó, com as garrafinhas. O tempo todo, né? Tá molhando a garganta. Aham. Porque se a gente não ingere líquido de forma adequada, a gente vai ter um agravamento de vata. Aí vai ficar procrastinando, não vai conseguir se concentrar. Aham. O intestino vai ficar ressequido, Aham. né? Aí, quando começa o comecinho da noite, volta para o Kapha. Por isso que a nossa última refeição deveria ser 7 horas da noite, no máximo. Uhum. Nossa, é. 3 horas antes Hoje em da dia as gente pessoas estão dormir. saindo do trabalho às 7 da noite, né? E aí é bom deixar a Porque costela, vai pra- então, para o almoço. Vai para a prateleira. Não é Se verdade? você ingerir coisas pesadas, você está na fase Aham. onde começa tudo a ficar mais lento, Aham. né? Então, se você ingerir coisas pesadas, vai para a prateleira. Você não vai conseguir Por isso digerir aquilo. a sopinha à noite, Aham. né? Aham. Uma sopa coisa mais leve, né? Mais leve. Mas é incrível, né? É como os orientais, eles trazem essa riqueza, né, no conhecimento. E se a gente parar para pensar, coisas que os nossos avós, bisavós faziam, e aí com a vida Sim. moderna a gente tenta mudar isso, e aí vem esses conhecimentos mais antigos para mostrar, não, volta para lá, que era Volta aquele pra era lá. o, era aquele A era o gente certo, perdeu, né? essa A gente, integração com a isso, natureza. exato, Muito, né? exatamente. Aham. Né, porque era óbvio, né? Você aqui no Brasil, pelo menos, né? No horário de verão, às 6h30 ainda está de dia, mas assim o corpo já está anoitecendo. O corpo sabe que ele vai precisar descansar. Sim. Se a gente seguir o relógio da natureza, a gente precisa entender. Como eu falei, hoje às 7 da noite as pessoas estão saindo do trabalho. Tem gente que está entrando no Sim. trabalho. Sim. Esse horário. Que vai jantar às 9. Exatamente. Ou, né? Mudou muito, né, em função da rotina. Claro que a gente sabe a questão de cultura, né, outros tempos, mas eu acho que a gente está fazendo aí um retorno às origens, né, com acho uma que- proposta como essa. Isso, acho que muita gente tem repensado, né? Pessoas que estão fazendo a própria hortinha, Sim. como as avós faziam. Tem uma... Tem um retorno, né? Tem um Isso, resgate. algumas eu pessoas acho que- estão tentando resgatar isso, né? E a gente tem 4 pilares, né? Que são muito importantes. A nossa alimentação, os nossos relacionamentos. Se você está amando, você está bem, você está produzindo ocitocina. É Você verdade. tem gás para ir atrás dos teus objetivos, para Sim. fazer, para acontecer, né? Deixa eu voltar. A alimentação, Uhum. Os relacionamentos. o sono, extremamente Aham. importante. Então tem um período da noite, o período do meio da noite ali, que é o horário de pita, mas é um pita diferente do horário do meio-dia. É o pita onde a gente vai estar produzindo os nossos, vai ter nosso pico de produção hormonal. Aham. Então é muito importante o que a gente está descansando, está dormindo. Aham, sim. É. Sim. Né? Não, eu aprendi... E o exercício físico. Aham. E seja lá qual for. É você encontrar o que te faz bem. Eu gosto de caminhar, então tudo Ok. bem. Aham. Caminha, mas se movimenta. O nosso corpo ele foi feito para se mover. Estimula a circulação, né? Sim. Fazer... E é muito importante a gente identificar o que é bom pra gente, o que a gente gosta, porque senão a gente não sustenta. É isso mesmo. Sim. É Você isso quer ir mesmo. lá pra academia, ficar Sim. sarada e tal, mas tipo, ai, que saco.
Só Ai, passou não... 5 minutos aqui Exato, nessa esteira. exato, sim, exatamente. Aí começa a ficar naquele esquema que paga e não vai. É né? bem isso mesmo. A pessoa tá, tipo, de uma certa forma, tá cumprindo com a obrigação, pagando a mensalidade, mas ela não vai. Não frequenta. Porque não é prazeroso. Exatamente. Aí não sustenta. Tem que ter essa Exato, relação, né, exato. da satisfação, né? Para Exato. você se sentir bem e continuar com o compromisso com você mesmo. Exato. Eu acho que trazer a Lu aqui sempre é para nós Nossa, uma super grande aprendizado. alegria, um aprendizado muito grande. Espero que vocês tenham gostado né, de mais esse tema. E a Lu trouxe aqui muitos exemplos, Sim. dicas, né? Assiste Sim. de novo se você, no meio de tudo isso, acabou perdendo alguma coisa, Sim, né, exato. Jo? Aproveita para deixar sua dúvida aqui nos comentários, ou um comentário mesmo que complemente aqui a nossa conversa com a Lu. E a gente vai ficar super feliz em poder ler e receber esse feedback de vocês. Com certeza. Muito bom. Sigam a Lu. Isso. Sigam lá as nossas páginas. Isso, as nossas redes sociais. Toca no sininho para receber quando tiver vídeo novo no ar, vídeo fresquinho. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você pode, com certeza, ajudar. E a gente vai ficar muito, muito feliz, né? Saber que a gente está levando informação relevante, importante, consistente para pessoas que às vezes não têm acesso, né? Bem isso mesmo. Isso Ou pode está ajudar. confusa e quer fazer uma escolha. Sim, exato. Tem dúvidas, né? Exato. Porque a gente até compreende realmente que é um universo muito complexo. Porque tem muitas coisas sendo oferecidas. Isso, né? nossa, hoje em dia é realmente uma loucura, né? Tem muitas opções. Fico maravilhada, porque isso é quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Isso acaba atrapalhando no processo de Sim, escolha. exatamente, E a nossa né? intenção com o nosso canal é levar informação a todos vocês. Isso aí. Lu, muito obrigada. Obrigada, Lu. Prazer Foi ter você muito aqui bom. novamente, né? Prazer. Ficamos muito felizes. Venha mais vezes, volte mais vezes. E aí a gente deixa também os contatos da Lu nos comentários fixos aqui do nosso vídeo. É isso? Muito bom, é isso aí. Muito bom, pessoal. Mais um Obrigado, pra pessoal. conta. Beijo, até mais. Até.